Cálculo do potencial em um ponto do circuito. Bem, pessoal, a gente geralmente, em questões de vestibular, está acostumado a calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Geralmente em um resistor, que fica bem simples. Basta usar a lei de Ohm, V igual a R vezes I, o cara te dá a resistência, te dá a corrente, calcula a diferença de potencial, uma barbada. O problema é quando ele pede o potencial em um ponto específico. Como é que a gente deve proceder? Observe o circuito proposto para vocês. Dois pontos, A e B. Entre esses dois pontos, dois resistores, um resistor de 2 e um resistor de 3. E aí ele quer saber exatamente quanto vale o potencial no ponto 1 especificamente. O que eu devo fazer? É simples. Basta que você determine a diferença de potencial entre este ponto e qualquer outro ponto do seu circuito. De preferência, um ponto de potencial conhecido. Se você olhar a questão, observe que o ponto B está aterrado. O que significa isso? Significa dizer que o potencial neste ponto B vale zero. Então ele já é um potencial conhecido. Sendo assim, o que você faz? Você simplesmente vai calcular a diferença de potencial entre este ponto 1 e este ponto B. Simples assim. Lembre da expressão, diferença de potencial entre dois pontos. Se eu quero saber a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto B, o que eu digo? A diferença de potencial entre 1 e B é igual a V1 menos VB. VB eu sei quanto vale. Para saber V1, bastaria saber quanto vale a diferença de potencial entre 1 e B. E observe, diferença de potencial nós sabemos calcular. Basta pegar a resistência entre esses dois pontos e multiplicar pela intensidade de corrente. Geralmente, na prova, ele te dá um circuito. Nesse caso do nosso exemplo, nós tivemos dois resistores, 2 e 3 associados em série. Para calcularmos a diferença de potencial entre 1 e B, observe, você tem um resistor 3. Se você achar a intensidade de corrente que passa nesse resistor, você calcula a diferença de potencial. Como é que eu vou proceder então? Então vamos recordar. Se nós tivermos uma associação em série e nós quisermos saber a corrente que entra nessa associação, ela vai ser a diferença de potencial da associação dividida pela resistência equivalente dessa associação. A diferença de potencial nessa associação, deste exemplo mostrado para vocês, vale 20 volts. A resistência equivalente da associação é só lembrar, série se soma. Se eu tenho um resistor de 2 e um resistor de 3, a soma vai dar 5. Então já sei a resistência equivalente. Basta pegar então a diferença de potencial, que é 20 volts, dividir pela resistência equivalente, que é 5, nós vamos obter a intensidade de corrente, que vai ser 4 amperes. Observe uma coisa, se é uma associação em série, a corrente que passa num elemento passa no outro. Então, se entrou na associação 4 amperes, significa dizer que no resistor 2 vai passar 4 amperes, no resistor 3 vai passar 4 amperes também. Ou seja, já conhecemos a intensidade. Se nós conhecemos a intensidade, conhecemos a resistência, calculamos a diferença de potencial. Fácil assim? Fácil assim. Vamos buscar a lei de Ohm então para nos ajudar. A diferença de potencial entre 1 e B será R vezes I. R vale 3, I vale 4, conforme o valor que nós achamos. Essa diferença de potencial nos dará 12 volts. Observe, já conhecemos a DDP, já conhecemos o potencial do ponto B, agora é só achar o potencial do ponto 1. Vamos substituir então esses valores na expressão V1B igual a V1 menos VB. Quanto vale V1B mesmo? 12. Quanto vale VB? 0. Então, V1 vale 12 volts. Viu como era fácil? É só uma questão de ajuste. Valeu, pessoal!